Bem-vindos a um mergulho no desconhecido. A Carolina do Sul, com suas mansões coloniais, florestas densas e pântanos misteriosos, é mais do que um cenário de beleza sulista. É um lugar onde o passado se recusa a descansar. De batalhas sangrentas a tragédias pessoais, este estado guarda histórias que ecoam gerações, contadas em sussurros à noite. Hoje, trazemos 3 relatos que misturam história e horror, passados de boca em boca, com testemunhas que afirmam: isso aconteceu de verdade. Sou o nome do narrador, se aplicável, e nosso objetivo é levá-los ao coração sombrio da Carolina do Sul. Vamos começar com uma lenda que assombra as praias de Pavleys Island, a Dama de Branco, uma figura trágica que aparece em noites de tempestade. Prepare-se para sentir o peso de sua história. Vamos para o primeiro capítulo desse mistério. Você já sentiu um vazio que não explica? Então, venha comigo. Pavleys Island, uma faixa de terra estreita na costa da Carolina do Sul, é um lugar de beleza quase etérea. Suas praias de areia branca, banhadas por ondas suaves do Atlântico, atraem turistas em busca de paz. Mas, quando o sol se põe e as nuvens de tempestade se formam no horizonte, algo muda. O ar fica pesado, o vento carrega um lamento baixo, e os moradores locais evitam olhar para o mar. É aí que ela aparece, a Dama de Branco, uma figura espectral que caminha pela praia, como se procurasse algo, ou alguém, perdido para sempre. A lenda da Dama de Branco remonta ao início do século XIX, uma era em que Pavleys Island era um refúgio para famílias ricas das plantações de arroz da região. Essas famílias, conhecidas como planters, construíam casas de veraneio na ilha para escapar do calor sufocante do interior. Mas a vida na costa não era só tranquilidade. Tempestades devastadoras varriam a região, e o mar, tão belo durante o dia, tornava-se um túmulo para marinheiros desprevenidos. É nesse cenário que a história de Nossa Dama começa, uma história de amor, tragédia e um vazio que persiste até hoje. Dizem que ela se chamava Elisa, uma jovem de beleza delicada, filha de um próspero fazendeiro de Georgetown. Elisa estava apaixonada por um jovem marinheiro chamado William, que prometeu desposá-la assim que voltasse de uma viagem pelo Atlântico. Ele partiu em um navio mercante, carregando arroz e esperança, enquanto Elisa ficava na casa de sua família em Pavleys Island, contando os dias. Mas o mar é cruel, e a tempestade que veio naquela primavera de 1822 foi implacável. O navio de William nunca voltou. Dias se transformaram em semanas, e as notícias chegaram: destroços foram encontrados na costa, mas nenhum sobrevivente. Elisa, devastada, recusava-se a acreditar que seu amor estava perdido. Noites após noites, ela caminhava pela praia, segurando uma lanterna, seus cabelos soltos esvoaçantes ao vento. Os moradores a viam de longe, uma figura frágil contra as ondas furiosas, chamando por William. Sua família tentou trazê-la de volta à razão, mas o coração de Elisa estava quebrado. Em uma noite particularmente violenta, com trovões rugindo e o mar engolindo a costa, Elisa saiu de casa durante a tempestade. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Alguns dizem que ela caiu nas águas agitadas, outros que simplesmente desapareceu, como se o próprio mar a tivesse reclamado. O que todos concordam é que, desde então, algo mudou em Pavleys Island. Os primeiros relatos da Dama de Branco começaram logo após aquela noite fatídica. Pescadores que voltavam tarde viam uma figura branca caminhando pela praia, sempre na mesma trilha que Elisa percorria. Eles descreviam uma mulher jovem, com um vestido longo e esfarrapado, seus olhos fixos no horizonte. Quando tentavam se aproximar, ela desaparecia, como se engolida pela névoa. Um relato de 1830, registrado em um diário de um comerciante local, descreve: vi uma moça na praia, sob a luz da lua. Pensei que precisava de ajuda, mas quando me aproximei, o ar ficou frio, e ela se foi. Só ouvi o vento, como um lamento. Décadas se passaram, mas os avistamentos continuaram. Em 1950, um grupo de adolescentes acampando na praia relatou ter visto uma mulher parada perto da água, segurando uma lanterna que não emitia luz.
Eles gritaram para ela, mas a figura se virou lentamente, e seus olhos, descritos como vazios como o próprio mar, os fizeram fugir em pânico. Em 1992, um casal de turistas caminhando à noite afirmou ter ouvido um choro baixo vindo da praia. Quando olharam, viram uma silhueta branca que parecia flutuar antes de sumir entre as dunas. Até hoje, moradores evitam a praia durante tempestades, e guias turísticos contam a história com um aviso: se você vir a dama de branco, não a siga. Mas o que torna essa história tão persistente? Parte do fascínio vem da conexão com a história real da Carolina do Sul. No século XIX, Pavley Island era um centro de comércio de arroz, e naufrágios eram comuns devido às tempestades frequentes. Registros históricos confirmam que várias embarcações desapareceram na costa durante a década de 1820, incluindo uma em 1822, que pode ter sido o navio de William. Além disso, diários e cartas da época mencionam jovens mulheres que, como Elisa, perderam noivos ou maridos para o mar, alimentando a lenda com um toque de verdade. A Dama de Branco também reflete um arquétipo universal, o fantasma preso por um amor perdido. Em Pavley Island, ela é mais do que uma história de fantasmas, é um lembrete da fragilidade da vida em um lugar onde a natureza pode ser tão bela quanto mortal. Os pântanos próximos, com suas águas escuras e ciprestes retorcidos, parecem amplificar o mistério. Alguns dizem que Elisa ainda procura William, incapaz de aceitar sua morte. Outros acreditam que ela é uma guardiã, alertando os vivos sobre as tempestades que vêm do mar. Para os céticos, a Dama de Branco pode ser explicada como um truque da mente. A névoa densa que cobre a ilha durante tempestades, combinada com a luz da lua refletida nas ondas, pode criar ilusões de figuras humanas. Psicólogos apontam que o luto coletivo, comum em comunidades que dependiam do mar, pode ter dado origem a essas histórias, uma forma de processar a perda. Mas, mesmo os mais racionais hesitam quando ouvem o vento uivar em Pavley Island. Hoje, a lenda é parte da identidade da ilha. Hotéis locais oferecem tours de fantasmas que incluem a história da Dama de Branco, e moradores compartilham suas próprias experiências em fóruns online. Um relato recente, de 2019, veio de um pescador que afirmou ter visto uma mulher na praia durante uma tempestade. Ela estava lá, parada, olhando para o mar. Quando pisquei, não havia mais ninguém. Mas o frio ficou comigo pelo resto da noite, disse ele em uma entrevista local. Se você visitar Pavley Island, talvez veja apenas as ondas e as gaivotas. Mas, em uma noite de tempestade, quando o céu escurece e o vento sussurra, preste atenção. Você pode ouvir um lamento baixo, ou ver uma luz fraca brilhando na praia. Será apenas a névoa? Ou será Elisa, ainda esperando, ainda chamando por seu amor perdido? E, se você a vir, terá coragem de se aproximar? Ou correrá, como tantos antes de você? Antes de deixarmos a praia de Pavley Island, pense nisso. O que você faria se visse uma figura branca ao longe, com olhos que parecem atravessar sua alma? Guarde essa sensação, porque nossa próxima história nos leva ao coração de Charleston, onde as luzes do palco escondem segredos ainda mais sombrios. Charleston, Carolina do Sul, é uma cidade que respira história. Suas ruas de paralelepípedos, ladeadas por casarões do século XVIII, parecem sussurrar histórias de um passado glorioso, mas também sombrio. No centro dessa cidade encantadora, ergue-se o Teatro Dock Street, um marco cultural desde 1804. Com sua fachada imponente e lustres de cristal, o teatro é um ícone de arte e elegância. Mas, para aqueles que trabalham lá, é também um lugar de arrepios e sussurros inexplicáveis. Eles dizem que, quando as luzes do palco se apagam, algo, ou alguém, toma o centro do palco. Essa é a história de Nettie Dickerson, o fantasma que assombra o Teatro Dock Street. A lenda começa na década de 1840, uma era em que Charleston era um polo cultural do sul dos Estados Unidos. O Teatro Dock Street atraía atores de todo o país, ansiosos por brilhar em seus palcos. Entre eles estava Nettie, uma jovem atriz de beleza cativante e talento promissor. Com seus cabelos castanhos cacheados e olhos expressivos, ela encantava o público com sua presença magnética.
Mas Nettie tinha um segredo, um romance proibido com um homem casado, um rico comerciante de Charleston que frequentava o teatro. Seu nome era Charles, e os dois se encontravam nos bastidores, longe dos olhos curiosos da sociedade. Naquela época, Charleston era uma cidade rígida, onde escândalos podiam destruir reputações. Quando rumores sobre o caso de Nettie começaram a circular, a pressão sobre ela cresceu. Charles, temendo por sua posição social, terminou o relacionamento abruptamente. Nettie, devastada, continuou a se apresentar, mas aqueles que a conheciam diziam que seu brilho havia diminuído. Ela se tornava cada vez mais reservada, passando horas sozinha nos camarins do teatro. E então, em uma noite de inverno de 1847, algo terrível aconteceu. Durante uma apresentação de Romeu e Julieta, Nettie estava nos bastidores, preparando-se para sua entrada. O teatro estava lotado, o público vibrando com a tragédia shakespeariana. Mas Nettie nunca subiu ao palco naquela noite. Após a peça, os atores a encontraram em seu camarim, sem vida, com marcas de violência no pescoço. A notícia chocou Charleston. A polícia concluiu que foi um assalto, já que algumas joias de Nettie haviam desaparecido. Mas os atores e funcionários do teatro sussurravam outra história. Charles, movido por ciúmes ou medo de exposição, teria silenciado Nettie para sempre. Nenhum culpado foi encontrado, e a morte de Nettie tornou-se um mistério não resolvido. Mas, pouco tempo depois, coisas estranhas começaram a acontecer no teatro Dock Street. Atores relatavam ouvir risadas suaves nos corredores, mesmo quando o teatro estava vazio. Portas dos camarins se abriam sozinhas, e objetos, como pentes e figurinos, apareciam em lugares onde não haviam sido deixados. Um zelador, em 1850, jurou ter visto uma mulher de vestido longo atravessando o palco à meia-noite, apenas para desaparecer quando ele acendeu sua lanterna. A lenda do fantasma de Nettie ganhou força ao longo dos anos. Em 1903, um artigo no jornal The Charleston Post descreveu um incidente em que uma peça foi interrompida por um grito vindo dos bastidores. Quando a equipe correu para investigar, encontrou apenas uma cadeira virada e um espelho rachado no camarim que Nettie usava. Os atores mais supersticiosos começaram a deixar oferendas, flores ou velas, no camarim, acreditando que isso acalmava o espírito inquieto. Nos anos 1970, o teatro passou por uma grande reforma, mas os fenômenos continuaram. Um eletricista, trabalhando tarde da noite, relatou sentir uma mão fria tocar seu ombro enquanto ajustava os holofotes. Quando se virou, não havia ninguém. Ele também ouviu uma voz feminina sussurrar "não vá", antes de todas as luzes do palco se apagarem simultaneamente. Histórias como essa se multiplicaram, e o Teatro Dock Street tornou-se um ponto de peregrinação para caçadores de fantasmas e curiosos. O que torna a história de Nettie tão intrigante é sua conexão com a realidade histórica. Registros de Charleston confirmam que uma jovem atriz chamada Annette Nettie Dickerson trabalhou no teatro na década de 1840. Embora não haja documentos oficiais sobre sua morte, jornais da época mencionam um incidente trágico no teatro, sem dar detalhes. Além disso, a sociedade de Charleston era conhecida por sua moral rígida, e casos de adultério frequentemente terminavam em violência ou ostracismo. A história de Nettie, portanto, não é apenas uma lenda, é um reflexo das tensões sociais de sua época. Os relatos modernos continuam a alimentar a lenda. Em 2015, um grupo de atores ensaiando uma peça relatou ouvir passos pesados nos bastidores, seguidos por uma risada baixa que ecoou pelo teatro. Um dos atores, uma jovem chamada Sarah, disse ter visto uma figura feminina no canto do palco, vestida com roupas de época. Ela parecia me olhar diretamente, mas seus olhos eram tristes, como se pedissem ajuda, contou Sarah em um podcast local. Quando a equipe verificou, não havia ninguém. Para os céticos, os fenômenos no teatro Dock Street podem ser explicados por fatores naturais. O prédio, com mais de 200 anos, tem encanamentos antigos que rangem e madeiras que estalam, criando sons que podem ser confundidos com passos ou risadas. A iluminação antiga e os espelhos empoeirados podem gerar ilusões de movimento. Além disso, a psicologia sugere que a expectativa de ver algo paranormal pode levar as pessoas a interpretarem eventos comuns como sobrenaturais.
Mas, mesmo os mais racionais hesitam ao entrar nos camarins à noite. Hoje, o Teatro Dock Street continua ativo, recebendo peças e concertos. Funcionários contam a história de Nettie para os visitantes, muitas vezes com um sorriso nervoso. Alguns guias turísticos oferecem visitas noturnas ao teatro, onde os participantes podem explorar os bastidores e tentar sentir a presença de Nettie. Um ritual comum entre os atores é dizer boa noite, Nettie ao deixar o teatro, na esperança de evitar sua ira. Se você já esteve em um teatro vazio, sabe como o silêncio pode ser opressivo. Agora, imagine estar no Teatro Dock Street, com as luzes apagadas e as cortinas balançando levemente, sem motivo aparente. Você ouve um som, talvez um passo, talvez uma risada. O que você faria? Ficaria para investigar? Ou correria para a saída? A história de Nettie nos lembra que, às vezes, os palcos guardam mais do que aplausos. Eles guardam segredos, traições e espíritos que se recusam a sair de cena. Deixamos o palco iluminado do Teatro Dock Street, onde Nettie ainda parece esperar por justiça. Mas nossa jornada pelo desconhecido não termina aqui. Prepare-se, porque nosso próximo destino é mais selvagem e sombrio. O pântano de Honey Hill, onde algo muito menos humano espreita na escuridão. No coração da Carolina do Sul, longe das charmosas ruas de Charleston ou das praias de Pavleys Island, existe um lugar onde a civilização parece se dissolver. O pântano de Honey Hill, na região de Jasper County, é um labirinto de águas escuras, ciprestes retorcidos e musgos pendentes que bloqueiam a luz do sol. Durante o dia, o canto dos pássaros e o coachar das rãs criam uma sinfonia da natureza. Mas, à noite, o pântano se transforma. O silêncio é quebrado por sons que ninguém explica, galhos estalando, água se agitando e, às vezes, um mugido baixo que faz até os caçadores mais experientes congelarem. É aqui que vive, ou espreita, o monstro do pântano de Honey Hill, uma criatura que os moradores juram ser real. A lenda começou muito antes dos colonos europeus chegarem à região. As tribos nativas americanas, como os Yamasee, contavam histórias de uma sombra alta que habitava os pântanos, uma entidade que protegia a terra, mas punia aqueles que a desrespeitavam. Quando os colonos chegaram no século XVIII, essas histórias foram descartadas como superstição. Mas, com o tempo, até os recém-chegados começaram a relatar encontros estranhos. Caçadores falavam de pegadas enormes, maiores que as de qualquer urso, e pescadores descreviam olhos brilhantes observando-os da margem. O pântano, com sua névoa densa e terreno traiçoeiro, parecia o lugar perfeito para algo, ou alguém, se esconder. O nome monstro de Honey Hill ganhou força após a Batalha de Honey Hill, em 30 de novembro de 1864, durante a Guerra Civil Americana. Foi um confronto sangrento, onde tropas da União enfrentaram confederados em uma tentativa de cortar linhas de suprimento. O pântano, com seu terreno lamacento, dificultou o combate, e muitos soldados morreram ou desapareceram nas águas escuras. Após a batalha, sobreviventes relataram algo além dos horrores da guerra. Um cabo da União, em uma carta para sua família, escreveu: "Vi uma figura alta entre as árvores, com olhos que brilhavam como fogo. Não era homem, nem animal. Corri e nunca olhei para trás." Desde então, os relatos do monstro se multiplicaram. Caçadores locais, que conheciam o pântano como a palma de suas mãos, começaram a evitar Honey Hill à noite. Um relato de 1890, registrado em um jornal de Beaufort, descreve um grupo de lenhadores que acampou no pântano. Durante a noite, eles ouviram um rugido gutural, seguido por passos pesados que fizeram a terra tremer. Ao amanhecer, encontraram árvores arrancadas e pegadas profundas na lama, com marcas de garras que nenhum animal conhecido poderia deixar. Nos anos 1920, a lenda ganhou nova vida quando um jovem chamado Thomas Reed, um caçador experiente, desapareceu no pântano. Ele saiu com seu cão para caçar cervos e nunca voltou. Uma busca foi organizada, mas tudo o que encontraram foi o rifle de Thomas, coberto de lama, e pegadas que levavam a lugar nenhum. Os moradores culparam o monstro, dizendo que Thomas havia profanado o pântano ao caçar além do permitido.
O cão, encontrado dias depois, estava tão assustado que nunca mais latiu. Os avistamentos continuaram ao longo do século XX. Em 1973, um grupo de adolescentes acampando perto de Honey Hill relatou ter visto uma figura alta, coberta de pelos escuros, movendo-se entre os ciprestes. Era como um homem, mas maior, e se movia rápido demais para ser humano, disse um deles ao jornal local. Eles fugiram, deixando suas barracas para trás. Quando voltaram com adultos, encontraram marcas de garras nas árvores e um cheiro fétido no ar. Nos anos 2000, a lenda do monstro de Honey Hill atraiu caçadores de criptídeos e investigadores paranormais. Um grupo de pesquisadores, em 2010, instalou câmeras de trilha no pântano, esperando capturar evidências. Embora não tenham registrado a criatura, uma das câmeras gravou um som estranho, um rugido grave, diferente de qualquer animal conhecido na região. O áudio, que circula em fóruns online, ainda intriga especialistas. Alguns dizem que é apenas um alligator ou uma coruja, mas outros insistem que é algo mais. O que torna o monstro de Honey Hill tão aterrorizante é o ambiente onde ele supostamente vive. O pântano é um lugar onde é fácil se perder. A água escura reflete as árvores, criando ilusões de movimento. A névoa pode engolir uma pessoa em minutos, e o terreno instável já causou acidentes fatais. Até os mais experientes hesitam em entrar no pântano à noite. Você sente que está sendo observado, disse um guia local em uma entrevista de 2018. Não é só o silêncio. É como se o pântano soubesse que você está lá. Historicamente, Honey Hill tem uma reputação sombria. Além da Batalha de 1864, o pântano foi usado como esconderijo por escravos fugidos, que conheciam seus caminhos secretos. Alguns acreditam que o monstro é um espírito vingativo, ligado às tragédias do passado, como a violência da escravidão ou da guerra. Outros sugerem que é uma criatura real, talvez uma espécie desconhecida, sobrevivendo nas profundezas do pântano. Para os céticos, os avistamentos podem ser explicados por fenômenos naturais. Ursos negros, comuns na Carolina do Sul, podem parecer maiores na escuridão. A névoa e os sons do pântano, como o grito de uma coruja ou o estalar de galhos, podem enganar a mente. Psicólogos apontam que o medo do desconhecido amplifica essas percepções, transformando sombras em monstros. Mas, mesmo os céticos admitem que o pântano de Honey Hill tem algo de inquietante. Hoje, o pântano continua sendo um lugar de mistério. Caçadores evitam certas áreas, e placas alertam os visitantes para não se aventurarem sozinhos. Em 2022, um fotógrafo amador capturou uma imagem borrada de uma figura alta entre as árvores, reacendendo o interesse pela lenda. A foto, embora inconclusiva, é exibida em um museu local como parte da história de Honey Hill. Se você já esteve em um lugar onde o ar parece pesado, onde cada som faz seu coração disparar, talvez entenda o que os moradores de Honey Hill sentem. Imagine-se no pântano, com a luz da lua filtrada pelos ciprestes, a água lamacenta aos seus pés. Você ouve um galho estalar, sente olhos invisíveis em sua nuca. Teria coragem de continuar? Ou fugiria, como tantos antes de você? O monstro de Honey Hill, seja ele real ou não, nos lembra que alguns lugares guardam segredos que é melhor não desvendar. O pântano de Honey Hill nos deixa com um arrepio que não explica. Mas nossa jornada pelo lado sombrio da Carolina do Sul está chegando ao fim. Fique conosco para a conclusão, onde amarraremos essas histórias e desafiaremos você a enfrentar esses mistérios por si mesmo. Do pântano de Honey Hill, onde sombras espreitam, voltamos ao coração da Carolina do Sul. Essas histórias, de fantasmas, tragédias e criaturas, nos puxam para o passado. Vamos juntar os fios desses mistérios e descobrir o que eles revelam sobre o desconhecido. Prontos para o fim? A Carolina do Sul é mais do que um cenário de beleza sulista, é um palco para o inexplicável. Da Dama de Branco, vagando pelas praias de Pavleys Island, ainda chamando seu amor perdido, ao espírito inquieto de Nettie Dickerson, ecoando nos corredores do Teatro Dock Street, essas histórias capturam a alma de um lugar onde o passado nunca descansa. E, no pântano de Honey Hill, uma criatura misteriosa nos lembra que nem tudo na natureza é o que parece. Cada relato, passado de geração em geração, mistura história e horror,
fazendo-nos questionar: o que é real? Será que Elisa ainda espera nas dunas? Será que Neti busca justiça nos bastidores? E o que, exatamente, espreita nas águas escuras de Honey Hill? Essas lendas, enraizadas em eventos reais, nos conectam a um tempo de tragédias e segredos. Elas nos desafiam a olhar além do que vemos, a ouvir os sussurros do vento. Se você já sentiu um arrepio sem explicação, talvez já tenha cruzado com algo assim. Compartilhe sua história nos comentários, queremos saber. E, se for corajoso, visite esses lugares. Mas cuidado, as sombras da Carolina do Sul podem estar observando. Fique ligado, porque temos mais mistérios para explorar. Você teria coragem de enfrentar essas lendas? Ou elas vão te perseguir nos seus sonhos? Gostou de mergulhar nas sombras da Carolina do Sul? Então deixe seu like, porque cada clique nos ajuda a trazer mais histórias que arrepiam. Nos comentários, conte, já viveu algo sobrenatural ou conhece uma lenda local? Compartilhe com aquele amigo que adora um bom susto e se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo, temos mais mistérios esperando por você. Ative o sininho para ser notificado, porque o desconhecido nunca espera. Se tiver coragem, visite Pavleys Island, o Teatro Dock Street ou até o Pântano de Honey Hill. Mas vá preparado, quem sabe o que você pode encontrar. Agradecemos as fontes locais, incluindo arquivos históricos de Charleston e relatos de moradores, que deram vida a essas histórias. Para mais histórias de terror, siga-nos nas redes sociais e confira nosso próximo vídeo, onde desvendaremos novos segredos que vão tirar seu sono. Até lá, mantenha as luzes acesas, ou não. Boa noite, e cuidado com o que espreita na escuridão.